Fala galera, beleza? Gravando mais um vídeo aqui, vamos dar uma olhada mais uma vez no gráfico do Euro USD e também vou acrescentar mais um gráfico nesse vídeo, vou estar dando uma olhada no gráfico do USDJPY, tá bom? Vamos lá. Aqui no Euro USD, no vídeo anterior, no vídeo de ontem, para ser mais específico, a gente acabou, quer dizer, eu acabei mostrando, né, essa região aqui do euro, que era uma região bastante importante, uma região muito forte e tudo mais. Era uma região que o preço no passado, né, se demonstrou como uma região muito forte. Né. Bateu ali, entrou uma força vendedora muito grande, bateu novamente aqui, entrou uma força vendedora e, e batemos aqui mais uma vez, só que dessa vez o preço deu essa segurada, né? Deu essa segurada. E, e a gente pode perceber claramente que nessas últimas horas, estou no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 1 hora, tá? Tivemos um movimento bastante forte para cima até o presente momento, né? O preço literalmente estourou para cima. Por que isso, né? Porque analisando graficamente, como a gente comentou, já essa região é uma região bastante forte, bastante importante. Percebemos isso no passado aqui. Vamos tirar, colocar o gráfico diário aqui para a gente ver que, olha só, aqui no passado várias e várias vezes segurou nessa região como suporte, como resistência e tudo mais. Vou voltar para o gráfico de 1 hora. E então essa zona aqui realmente é importante. Ela acabou dando uma travada nesse ponto, né? Nessa congestão, posso dizer assim. E nessas últimas poucas horas acabou aí estourando, fazendo um movimento agressivíssimo para cima, agressivíssimo. E, e isso mostra mais uma vez que realmente aquela zona era uma zona muito importante, uma zona de briga onde os players precisavam decidir para onde o preço iria. E aqui houve essa indecisão, né? E acabou, até o presente momento, pelo menos, explodindo para cima. E essa região de resistência, que era resistência até então, tende a se tornar uma região de suporte. Já veio aqui segurando como uma região de suporte, como a gente pode perceber, né? Essa região aqui, resistência, resistência, aí rompeu, segurou, virou suporte, virou suporte, virou suporte e estourou para cima, tá? Região bastante interessante. E repetindo, né, porque eu acredito que seja muito importante estar repetindo isso. O passado ele vai nos mostrar, através das leituras da movimentação do preço, o grau de importância dessas regiões. Se a gente, por exemplo, vamos abrir aqui o Paint, vamos abrir aqui o Paint. Vamos lá, maravilha. Se a gente tem um ponto aqui, uma resistência, vou até fazer o seguinte: o preço está andando ali em direção a uma resistência, e se essa resistência é muito interessante, muito forte, muito importante, o que vai acontecer? O preço ele vai cair muito, vai se distanciar muito rápido dessa movimentação. E essa análise aqui desse movimento aqui a gente pode interpretar como uma região de resistência muito forte. Óbvio que o preço vai estar ali subindo, tal, pá, vai chegar na região de resistência, ele pode fazer uns movimentos mais agressivos de venda, por exemplo, né, onde teve um movimento de expulsão dessa região, tá? Mesma coisa para um suporte. Se a gente vê um movimento baixista aqui, chegando na região de suporte, o preço começa a estourar para cima, a gente pode definir aqui como uma região muito forte, uma região muito importante de suporte. Por que essas regiões que a gente consegue identificar são interessantes, né? Porque há o interesse dos players naquele patamar, né? Naquela faixa de preço, naquela zona de preço. Como por exemplo a gente pode falar do nosso dólar versus real. Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o gráfico do dólar para a gente entender um pouquinho o psicológico, né, do mercado. Deixa eu remover todas as
marcações aqui. Olha só, o ponto ali de R$ 6 era um ponto bastante forte, né? Uma zona, né? Não vamos dizer um ponto, mas uma zona muito importante. Foi justamente ali, praticamente nos R$ 6 e acabou vindo um movimento agressivo pra caramba do dólar, jogando aí o dólar para baixo, né? O dólar frente ao real. Então, por motivos ali psicológicos, motivos econômicos, N motivos, os R$ 6 aqui era uma zona muito importante. Chegando lá, os caras pensaram, não, daqui não passa não, aqui já é meu limite, por algum motivo, né? E o preço nunca chegou nessa região, para ser mais específico, mas os R$ 6 ou os números fechados, né, R$ 5, R$ 4, normalmente eles tendem a ser pontos, zonas muito importantes, muito fortes, psicologicamente falando. Fora isso, tem os pontos ali que para a economia pode ser importante, 5,50, números redondos, mas quebrados, né, no meio aí do caminho. Então existe uma psicologia por trás disso e isso não é diferente no Euro USD, tá? Não é diferente no SDJPY, tá? Existem pontos importantes ali que, por exemplo, aqui era o 14 mil, né? 1,14 mil, região importantíssima. Se a gente for aqui para o SDJPY, a gente vai ver o que? Vamos ver aqui o gráfico diário. A gente tem aqui, estamos trabalhando ali numa região aparentemente de suporte, né? Olha só, região aparentemente de suporte, um suporte numa análise mais micro bastante forte, né? Olha só a pernada de alta que deu. Olha só, essa pernada veio uma força agressiva muito forte e acabou segurando, jogando o preço de volta para cima. E veio mais uma vez a força agressiva de venda jogando para baixo e a força de compra aí dando uma reagida mais uma vez nessa mesma região. Então temos aí uma leitura clara de que o passado houve uma reação, nesse caso aqui dos compradores, e óbvio, a gente também tem aqui as reações da zona dos vendedores. Aqui fazendo análise mais micro, tá? Usando um pouco menos de filtro. Se eu pego, por exemplo, os pontos de diário, temos ali pontos que tendem a ser mais importantes, né? Olha só aqui, opa, essa linha não ficou muito boa não. Olha só aqui. Peraí, deixa eu colocar ali horizontal, maravilha aqui. A gente tem aqui, ó, uma região que aqui se mostrou muito forte, né? Jogou o preço para baixo. Aqui se mostrou mais uma vez muito forte, jogando o preço para baixo. Essa região aqui que a gente marcou no gráfico de 1 hora é uma região bacana? Porque segurou aqui diversas vezes, né? Mas não conseguiu segurar nesse movimento aqui. Então a gente, analisando o gráfico e vendo ali, conseguimos identificar pontos mais fortes, pontos menos fortes, pontos fracos e em cima disso acabar buscando algum tipo de operacional nessas regiões. Basicamente, para trabalhando com operações de suporte e resistência, eu gosto bastante de pegar esses pontos mais fortes, esses pontos que eu vejo que segurou ali, já entra uma força vendedora. Segurou ali, já entra uma força vendedora. Segurou ali, já entra uma força vendedora. Então, é basicamente esse tipo de análise que eu gosto de estar fazendo para estar trabalhando com suporte e resistência. Obviamente, mais uma vez, reforçando e até recapitulando, quanto mais forte for uma região de resistência e suporte, maior probabilidade de segurar. Porém, a gente aumentando esse tipo de filtragem, menos trades vamos ter, né? Então a gente tem que balancear ali a qualidade, posso dizer assim, da nossa região de suporte e resistência frente ao ativo que a gente está operando, tá? E isso a gente vai conseguir tá aprendendo, tá desenvolvendo com o tempo. Você vai estar acompanhando um par, um ativo, um derivativo, seja o que for, e você vai estar criando esse fim, você vai estar criando essa visão bastante importante que é adquirida realmente com o tempo, né? Para chegar ali no filtro ideal. Inicialmente eu sempre sugiro, inclusive para todos os meus alunos, que, cara, aumente o máximo o número de filtros para que você opere menos, mas com mais qualidade. E com o tempo você vai diminuir a quantidade desses filtros e ter mais, consequentemente, ter mais operações, ter mais trades e
conseguir ali um grau de acerto, de taxa de acerto aceitável, posso dizer assim, mas óbvio, partindo daquela premissa, comece com muitos filtros para ter o máximo de segurança possível, apesar de perder, posso dizer assim, em quantidade de trades, mas você vai estar se sentindo mais confortável por saber que aquela região é muito mais forte e é isso aí, beleza? Então eu queria só dar uma reforçada sobre essas questões, né, que eu acho muito importante e é paciência, a gente precisa ter paciência, define os pontos que a gente julga ali perfeitos, entre aspas, né? Obviamente não existe a perfeição, mas a gente pode pegar ali as melhores regiões e estar buscando operações nessas regiões e, consequentemente, ter uma taxa de acerto bastante interessante e com o tempo, repetindo, a gente diminui esse nível de filtragem e acaba aumentando a quantidade de operações até um ponto que a gente se sente confortável e vê que é bastante funcional para cada um de nós, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado desse conteúdo, conteúdo exclusivo. Deixa o likezão, tamo junto.